Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Na nossa aula de Educação Física de hoje, a gente vai tratar sobre o futsal. Então, vamos lá. Futsal, também chamado de futebol de salão, é um esporte coletivo bem semelhante ao futebol de campo, porém possui algumas diferenças. O futsal possui regras específicas. Diferencia-se, por exemplo, pelo número de jogadores e a dimensão de espaço. No Brasil, o futsal tem tido grande representatividade nas últimas décadas. Ao lado do futebol, é o esporte mais praticado no país por homens e por mulheres. A origem do futsal. O futsal surgiu nos anos 30, no Uruguai, e o responsável foi o professor de Educação Física Juan Carlos Seriani Gravier, da ACM, Associação Cristã de Moços. No início era chamado de Indoor Football. Na tradução literal significa futebol de interior. Por que Indoor Football? Porque normalmente esses jogos, essas partidas de futsal, eram feitas em quadras fechadas, quadras cobertas. Por isso, se deu a denominação, Indoor Football. A história do futsal no Brasil. Em São Paulo, na década de 1950, o professor Habib Mahfouz foi o responsável pela elaboração das normas para a prática de futsal. Além disso, fundou a Liga de Futebol de Salão da Associação Cristã de Moços. Ainda na década de 1950, a Liga Metropolitana de Futebol de Salão, atualmente Federação Brasileira de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, a primeira federação estadual do Brasil. Nesse mesmo período foram criadas as Federações Mineira e a Federação Paulista de Futebol de Salão. E a partir daí foram fundadas várias federações estaduais pelo Brasil. Em 1957, a Confederação Brasileira de Desporto criou o Conselho Técnico de Assessores de Futebol de Salão, para conciliar a divergência de regras e discutir o futuro do futsal no Brasil. Também em 1957, a primeira tentativa de criação da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que não foi autorizada pelo Conselho Nacional de Desporto, só em 15 de junho de 1979 foi realizada uma assembleia que oficializou e fundou a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Segue aí algumas imagens das primeiras partidas de futsal no Brasil. As regras do futsal. No futsal, nunca se deve colocar a mão na bola. O único jogador que pode colocar a mão na bola é o goleiro. Lembrem-se disso. Como no futebol de campo, se um jogador cometer a falta, ele pode levar o cartão amarelo, que é uma advertência, ou um cartão vermelho, que é uma expulsão. 3 cartões amarelos equivalem a um cartão vermelho. As faltas podem ser cometidas quando o jogador encosta a mão na bola, como a gente falou agora há pouco, só o goleiro pode encostar a mão na bola. Quando há desavença entre jogadores e árbitros, ou ainda quando há violência física ou verbal. O juiz irá decidir a gravidade da falta e aplicar o cartão adequado para esse momento. Vale ressaltar que no futsal não há conceito de impedimento, como no futebol de campo. Por sua vez, as cobranças de faltas são bem semelhantes ao futebol de campo, como o escanteio, o tiro de meta, o arremesso lateral e o de canto. E as cobranças são realizadas em até 4 segundos e devem ser cobradas com os pés. Fundamento do futsal. Os objetivos desse esporte, tal qual no futebol, é fazer gols. Assim, a equipe vencedora é aquela que conseguir fazer o maior número de gols durante a partida. O tempo total de um jogo de futsal, de uma partida de futsal, é 40 minutos, que são divididos em 2 tempos de 20 minutos e um intervalo de 10 minutos entre eles. Além dos jogadores presentes na quadra e na reserva, cada equipe possui um treinador, 2 árbitros, um auxiliar e um principal, um cronometrista, que é responsável por controlar o tempo de jogo. Sobre os jogadores. O futsal possui 2 times de 5 jogadores cada. Vale notar que desses 5,
cada equipe possui um goleiro, responsável por defender a entrada de bolas. Além do goleiro, os jogadores chamados de fixos são responsáveis pela defesa dessa equipe. E esses equivalem ao zagueiro, que é no futebol de campo. Já o pivô, o atacante, tem como objetivo marcar gols. No futsal, não há tempo limite para a substituição de jogadores. Elas podem ocorrer a qualquer momento durante a partida do jogo. Sobre a quadra. A quadra, que é praticada o futsal, ela é retangular, ela possui entre 24 e 42 metros de comprimento, por 15 a 22 de largura, variando de acordo com a categoria. Note que as quadras podem ser cobertas ou descobertas. Bom, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de deixar uma atividade para vocês fazerem em casa. Nessa atividade, o que eu quero? Sobre o que a gente estudou, vocês vão fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, eu quero que vocês busquem por quantas vezes a Seleção Brasileira Masculina e a Seleção Brasileira Feminina de Futsal foram campeãs mundiais. Após a pesquisa, me enviem para correção e vai ser uma forma de agregar mais um conhecimento para vocês. Desde já eu quero muito agradecer por essa aula. Espero ter tirado as dúvidas sobre as atividades remotas. Um abraço e até mais.